Vamos então para o nosso momento da palavra, né, da mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Você que está nos acompanhando, dê seu like. Você que ainda não curtiu o vídeo, curta, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, ative as notificações para você receber o aviso de novos vídeos e também das lives que a gente faz aqui de segunda a sexta, tá bom? Se inscreva, compartilhe e dê o seu like, pois é muito importante, nos ajuda demais essa sua interação. E vamos então para o nosso momento da palavra. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Se você pode abrir a Bíblia, abra comigo e a gente vai falar sobre algo muito importante nesta manhã. 7 pontos sobre a obediência. Temos aqui 7 pontos sobre a obediência. Ou então nós podemos simplesmente dizer, né? Eis que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocausto e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiro. Olha só que interessante. Vamos ler novamente. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que oferta de gordura de carneiros. É interessante, irmãos, porque aqui ele fala, né, que a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do que a oferta de gordura de carneiros. Podemos dizer que a desobediência é a falta de submissão. A desobediência é a falta de submissão. O interessante aqui que neste capítulo 15 de Samuel, de 1 Samuel, o profeta é enviado ao rei com uma ordem muito específica. Agag, o rei, e todos os amalequitas, desde o menor até o maior, deveriam ser eliminados. E o Senhor disse a Samuel que o motivo para tal juízo se dava pelo fato de que quando os israelitas saíram do Egito e peregrinaram no deserto, Amaleque os atacou em Refidim. A gente vê isso daí em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. E naquele dia, depois que deu a vitória aos israelitas, o Senhor prometeu que a memória de Amaleque seria eliminada da terra. A gente vê lá no versículo 14 de Êxodo 17. E aí, então, o dia chegou. E o Senhor queria executar este juízo através de Saul. Então, a ordem era muito clara. Deveriam destruir tudo e não poderiam
pegar nenhum despojo da batalha, coisa que era muito comum naquela época. No entanto, neste caso aqui, o Senhor não queria que, o Senhor deu a ordem para que nada fosse pego, que tudo deveria ser destruído. Ninguém poderia ser poupado. E não deveria se pegar nada dos despojos, tudo deveria ser destruído. No entanto, Saul desobedeceu. Veja que a ordem para a destruição completa era para se cumprir a promessa que Deus havia feito lá em Êxodo 17. Então, vamos deixar bem claro isso daqui, Deus havia feito uma promessa lá em Êxodo 17, quando o Amaleque atacou Israel em Refidim, e Deus deu vitória aos israelitas e fez essa promessa de que os amalequitas seriam destruídos, Vamos ler aqui, vamos ler na íntegra, aqui o versículo 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Êxodo 17, 8. Aí tem toda a história, Moisés, enquanto ele estava com as mãos levantadas, Israel vencia. Aí depois da vitória de Israel sobre os amalequitas, aqui no 14, Deus faz uma promessa. Veja só. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Então chegou este dia, e Deus queria executar este juízo sobre os amalequitas, queria cumprir esta promessa para Israel através de Saul. Só que Saul desobedeceu a ordem do Senhor, porque, repito, a ordem era para destruir tudo e que ninguém deveria ser poupado. No entanto, Saul venceu e viu que eram muito agradáveis os animais dos amalequitas, e aí não ordenou que os animais fossem eliminados. Ele poupou o que havia de melhor e não executou Agag como o Senhor havia ordenado. Então eu quero abrir já aqui um parênteses aqui nesta... Não é abrir um parênteses, mas fazer já uma observação aqui nessa introdução. Quando Deus nos dá uma ordem, veja só que muitas das vezes é para que dê-se o início, para que dê o início do cumprimento da promessa que Ele fez a cada um de nós. Só que esta promessa não se cumpre, por quê? Porque a gente não obedece. Veja que a ordem que Deus deu a Saul é para que o cumprimento da promessa que Ele havia feito para Moisés, para Josué, se realizasse. Então, muitas das vezes Deus faz uma promessa para você, para a sua família, e Ele pede que você faça algo para que esta promessa se cumpra. No entanto, ao invés de obedecermos às ordens do Senhor, o que a gente faz? A gente desobedece, como Saul desobedeceu. Por quê? Porque ele, ao invés de olhar com os olhos espirituais, ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, ele deixou que a carne falasse mais alto. Porque os animais eram perfeitos,
eram maravilhosos? Os animais eram perfeitos, eram maravilhosos? No entanto, o Senhor revelou a desobediência de Saul a Samuel e deixou claro que a atitude do rei o havia entristecido muito. E como consequência, a gente sabe, todos nós conhecemos a história, Samuel passou a noite em claro e muito cedo foi ao encontro de Saul. E o interessante é que quando o profeta chegou, Saul o elogiou, o recebeu com muita alegria, como se nada de errado estivesse acontecendo. E Deus sabe de tudo, né? A gente é tão interessante que a gente desobedece a Deus e mesmo assim a gente quer ir à presença do Senhor com palmas e glória a Deus, cantando hinos e louvores ao Senhor, só que em desobediência. Samuel, sem meias palavras, perguntou por que os animais estavam vivos. E olha só o que o Saul fala. Fala que os animais estavam vivos porque havia sido a decisão do povo que queriam oferecer sacrifícios ao Senhor com os animais, sendo que Deus havia mandado destruir todos os animais, nada e ninguém deveria ser poupado. Então, ouvindo isso, Samuel, declara isso daqui no versículo 22 de 1 Samuel 15. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? A obediência é melhor do que sacrifícios na Bíblia NVT. E a submissão muito melhor do que a oferta de gordura de carneiros. Então deixa bem claro aqui. Deus não quer que sacrifiquemos no lugar da obediência. Deus quer que a gente obedeça. E a desobediência é a falta de submissão. E aí, neste dia, o reinado de Saul acabou. Deus rejeitou Saul como rei. Deus rejeitou Saul como rei e declarou ainda que já havia escolhido outro rei. E depois da sentença, Saul fez tudo o que havia, que Deus havia ordenado, só que já era tarde demais. Já é tarde demais. A sua casa tem promessa, a sua família tem promessa. Essas promessas se cumprirão se você se mantiver obediente. E tome muito cuidado, porque os dias são maus. Efésios 5:16. E o versículo 17, não seja insensato, mas procure entender qual é a vontade de Deus. Tome muito cuidado, porque quando você decidir obedecer, já poderá ser tarde demais. Quando você decidir obedecer, poderá ser tarde demais. Deus está lhe dando tempo, já há muito tempo. Olha só que interessante, há muito tempo Saul não obedecia. Deus dava as ordens, Deus falava para ele fazer as coisas, Deus dava as ordens a Saul e ele não obedecia. Até que chegou o limite. Deus rejeitou Saul como rei e já era tarde demais para ele voltar atrás e obedecer. Então, por mais que a misericórdia do Senhor
seja grande, por mais que a graça, né, é favor que não merecemos, vai chegar uma hora em que não adiantará mais obedecermos. Vai chegar uma hora que obedecer será tarde demais para o seu casamento. O que é mais fácil? Você obedecer agora e o seu casamento, né, passar a ser uma bênção, ou esperar o seu casamento ser destruído, o divórcio acontecer, o mal acontecer, para então você começar a obedecer? O que é mais fácil? Você obedecer agora enquanto há tempo, ou esperar que a igreja seja arrebatada e você fique? Procure obedecer ao Senhor enquanto há tempo. E aí, observando tudo isso daqui, principalmente este versículo 22, que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar, separei aqui 7 lições sobre a obediência. A primeira verdade sobre a obediência é que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. O que adianta você estar na igreja, estar no culto, levantar as mãos e gritar: eu obedeço ao Senhor, eu amo ao Senhor, melhor dizendo, né? Eu te amo, Deus. Aí canta Yeshua, Maranata, mas não obedece, não cumpre não obedece os mandamentos do Senhor, não obedece à palavra de Deus. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então não adianta você estar lá no culto, levantar as mãos e cantar: eu amo Deus, eu escolho Deus, se a sua atitude durante o dia declara desobediência. O que adianta estar presente em todos os cultos se você não obedece? Se Deus manda você fazer algo, você não faz. Se a palavra lhe direciona por um caminho e você trilha outro. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E olha só o que ele ainda diz: e os seus mandamentos não são difíceis. Tem muita gente que usa esta desculpa de que obedecer a Deus é difícil, tem que matar a carne. Então a palavra de Deus não é mais a verdade. A verdade, porque Jesus diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, não é? João 17:17. Então a palavra deixou de ser a verdade, porque é difícil obedecer a Deus e a palavra diz que não é difícil. Então a palavra é mentirosa agora. A palavra não é mais a verdade, é a mentira. Não, na verdade, somos nós que usamos a nossa fraqueza, a nossa carne como desculpa e queremos afirmar que obedecer a Deus é difícil. Na verdade, não é. Obedecer a Deus não é difícil, como diz a palavra. 1 João 5:3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Quem ama, obedece. Lembre-se que a desobediência é a falta de submissão. Quem ama não
não sente dificuldade, não vê dificuldade em obedecer. Segundo João, capítulo 1, versículo 6. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. Olha aí. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. João 14, os versículos 23 e 24. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, quem ama a Deus não sente dificuldade, não vê dificuldade, não encontra dificuldade, não usa nenhum tipo de desculpa para não obedecer. Deus procura os que verdadeiramente o amam. E o grande sinal de que nós amamos verdadeiramente ao Senhor é a nossa obediência. É quando nós obedecemos a Deus em tudo. A segunda verdade sobre a obediência. Jesus é o exemplo de obediência. Jesus é o exemplo de obediência e fonte de salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, os versículos 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Na Bíblia NVT. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia lá no lugar santíssimo oferecer o sacrifício a Deus para o perdão dos pecados de Israel. Só que todo ano ele tinha que ir lá, voltar e fazer este sacrifício. Jesus, como o sumo sacerdote superior, perfeito, ele ofereceu um único sacrifício, ele mesmo. Ressuscitou no terceiro dia e agora nele encontramos a salvação. E aqui declara que, como sumo sacerdote perfeito, superior, ele é a fonte de salvação para todos que obedecem a ele. Interessante que o pecado veio ao mundo pela desobediência de um homem. Veja só, Romanos 5, 18 e o versículo 19. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa. Então veja que a desobediência traz condenação, traz destruição. Muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Jesus é o nosso grande exemplo de obediência. Paulo mesmo escreve que nós devemos ser imitadores de Cristo. Lá no jardim, né, lá no Getsêmani, né, Jesus fala: Senhor, se possível, né, faz passar de mim esse cálice. No entanto,
seja feita a tua vontade. Ele é o grande exemplo de obediência. E nós devemos seguir este grande exemplo. E veja que a desobediência de Adão trouxe a condenação, trouxe o pecado ao mundo. O que muitos não sabem é que, como nós temos falado aqui, como a gente tem ensinado bastante aqui, né? A obediência gera bênção. A desobediência gera a maldição. Muitas famílias estão vivendo debaixo de maldição por causa da desobediência de uma só pessoa. O marido, né, o cabeça do lar, que deveria obedecer a Deus, não obedece. A esposa que deveria, a mulher, né, que ali é auxiliadora, que é ajudadora, que deve estar ali ao lado do marido, que deveria obedecer, não obedece. E aí a maldição começa a tomar conta da casa. Muitas famílias estão vivendo debaixo de maldição por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Então decida nesta manhã seguir o exemplo de Jesus e obedeça. Deus tem lhe dado ordens. Deus tem lhe ordenado a trilhar um caminho e você tem resistido. E como eu já falei aqui diversas vezes, a orientação de Tiago lá no capítulo 4, versículo 7 é: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Só que tem gente fazendo o contrário. Está se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Filipenses 2, versículo 4 ao 8. O nosso grande exemplo, Jesus Cristo. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso grande exemplo. Se Jesus dá este grande exemplo de obediência, por que nós insistimos na desobediência? E a desobediência, preste bastante atenção. A desobediência, além de gerar maldição, né, nos torna menor no reino dos céus. A desobediência nos torna menor no reino dos céus. Lembre-se aí do que Deus já falou para você fazer, das ordens do Senhor, o que a palavra tem lhe orientado a fazer e você não tem obedecido. Tem algo que Deus falou para você e você ainda não fez? Enquanto você estiver na desobediência, enquanto você não estiver obedecendo a Deus, você está se colocando na posição de um menor no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus.
O interessante é que, além de desobedecer, tem muitos que ensinam outras pessoas a desobedecerem. Além de desobedecer, tem gente que ensina o seu próximo a desobedecer, aconselhando, com seu testemunho de vida. Você que vive desta forma é considerado o menor no reino dos céus. E aí a palavra continua dizendo: mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Será considerado grande no reino dos céus. Então, o grande segredo é a obediência. Porque só entrará no reino dos céus quem obedece à palavra. Olha só, Mateus 7, 21. Como nós estávamos falando aqui no início, não adianta você ir à igreja, levantar as mãos e ficar cantando "Te amo, Deus", cantando "Maranata, ora vem Senhor Jesus". Você já parou para pensar que você canta, clama, ora vem Senhor Jesus, e quando ele vier você pode ficar por causa da desobediência? Eu fico pensando, tem gente que canta, né, que clama por isso de boca para fora. Parece que as pessoas não creem que Jesus é real e que ele vai arrebatar a igreja. Porque pregam, cantam, ora vem Senhor Jesus, e vivem na desobediência. Não obedecem os mandamentos de Deus. E como nós vimos aqui, além de desobedecer a palavra do Senhor, ensina a outros a desobedecerem. Então a verdade é que essas pessoas já deixaram de crer no arrebatamento, na palavra há muito tempo, porque se crescem, se acreditassem, não desobedeceriam e não ensinariam a outros a desobedecerem. Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então tome cuidado, você pode estar cantando aí Maranata, ora vem Senhor Jesus, e pode ser um dos que não vão entrar no reino dos céus, porque está na desobediência. Não obedece ao Senhor. Essa é uma mensagem para que hoje nos despertemos. Se alguém que está longe da palavra, se alguém que está desobedecendo ao Senhor, que decida neste momento a obedecer. Quantas ordens que Deus nos dá, quanta coisa que Deus fala para nós praticarmos e nós não praticamos. E nós já vimos aqui que quem ama a Deus demonstra este amor com a obediência. O grande problema é que nós estamos amando mais o que pensa as pessoas do que o próprio Deus. Porque a gente não obedece pensando: como é que vão olhar para mim? O que vão dizer a meu respeito? Como eu serei visto
pelas outras pessoas se eu fizer isso daqui que Deus falou para eu fazer? Então a gente está mais preocupado com os homens, a nossa preocupação ao nosso respeito é muito maior do que o nosso amor ao nosso Deus. Quer medir o seu amor a Deus? Veja o quanto você obedece ao Senhor. Não é? E só entrará no reino dos céus quem de fato faz a vontade do Senhor. Não adianta chamar Senhor, Senhor. Você pode estar presente em todas as consagrações da igreja. Pode ir a todos os cultos de oração. Pode estar presente em todos os eventos da igreja, clamando Senhor, Senhor. Mas se você não obedece à palavra, tudo isso é em vão. Você não entrará no reino dos céus. E muitos perguntam, por que Deus não atende o meu clamor? Eu já estou orando há trocentos anos a respeito de alguma coisa e Deus não atende o meu clamor. Deus não faz justiça a meu respeito. Eu oro e Deus não me atende. Há um grande motivo pelo qual Deus pode não estar te atendendo, pode não estar respondendo a sua oração. Porque Deus atende somente os que lhe obedecem. Deus atende apenas os obedientes. Deus não atende aquele que vive na desobediência. 1 João capítulo 3, versículo 22. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Está vendo aqui o segredo? E dele receberemos tudo o que lhe pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Você não obedece. Tudo que você faz desagrada ao Senhor. Como é que você quer que Deus atenda o seu clamor? Como é que você quer que Deus atenda e lhe dê aquilo que você pede? Se você é um desobediente, se você não obedece à palavra de Deus. Não adianta você orar, você pode jejuar, fazer jejum de 21 dias, de 30, 40 dias, de um ano, se você não obedece à palavra. Não adianta. Você pode jejuar quantos dias você quiser. Porque que Deus não vai lhe atender, porque há uma condição. O amor de Deus é incondicional. Este amor incondicional ele já demonstrou, que foi o sacrifício na cruz do Calvário. Aquele amor de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio ao mundo não para que este seja condenado, mas para que seja salvo. Então este amor já foi demonstrado, o amor incondicional. É um amor que Deus demonstrou a toda a humanidade. No entanto, para sermos abençoados, para Deus nos dar aquilo que pedimos, aquilo que precisamos, há uma condição. Condição essa é a obediência. Assim como o perdão, como nós já falamos aqui muito, perdão de Deus é condicional.
Qual é a condição para recebermos o perdão de Deus? Praticarmos o perdão, perdoarmos o próximo. Mateus 6, 14 e 15. Também é uma condição para recebermos de Deus aquilo que pedimos, a obediência. Acabamos de ler aqui. A obediência é a condição para recebermos de Deus aquilo que pedimos. João 15, 7, para confirmar ainda mais o que está sendo dito. João 15, 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Então o segredo para sermos abençoados, para Deus nos dar aquilo que pedimos em oração, é a obediência. Se você não obedece, você vai orar, vai jejuar, vai fazer jejum de 10 anos e não vai receber de Deus aquilo que você está pedindo, porque não há obediência em você. E a obediência faz o bem. A obediência faz bem a todos de nossa casa. A obediência faz bem a todos de nossa casa. Você já viu que tem casa que é só tribulação? Não há paz, não há alegria, não há comunhão. Tem casa que parece mais um campo de batalha. Por causa do quê? Da desobediência. Porque, repito, a desobediência gera maldição. Mas aqui a gente está vendo que a obediência faz bem a todos de nossa casa. Quem obedece a Deus tem um lar abençoado. Por mais que tenha lutas, por mais que enfrente dificuldades, a casa desta pessoa é um verdadeiro lar. O Espírito Santo de Deus habita nesta casa. Você quer que o Espírito Santo habite em sua casa? Obedeça à palavra. Obedeça ao Senhor. Porque o que Deus mais quer é que a sua casa seja uma casa de bênçãos. Deuteronômio 5:29 diz: como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a me obedecer, a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5:29. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Observe que em 1 Samuel, capítulo 31, Saul e todos os seus filhos morrem. Por causa do quê? Da desobediência. Depois, leia lá 1 Samuel, capítulo 31, e veja que trágico o fim de Saul e de seus filhos, por causa da desobediência. Então não adianta você ficar profetizando: meu filho será uma bênção, minha filha será uma bênção, se você é um desobediente, se você não segue as ordens do Senhor. A sua casa, a sua família não terá um futuro próspero. A sua família não será bem-sucedida.
Porque o salário do pecado e desobediência é pecado. O salário do pecado é a morte. E somente a obediência, a última verdade, né, o último ponto sobre tudo isso, somente a obediência nos torna bem-sucedidos. Então não adianta você ficar profetizando, levantando as mãos, indo aos cultos e falando, meu filho será uma bênção, se você não é bênção na vida do seu filho, obedecendo a palavra. Se você é porta de maldição para a sua casa, com a sua desobediência. Se você é a brecha pela qual o diabo tem entrado em sua casa, decida hoje mudar, se tornar um pilar fechado, um muro sem brecha, que impede do diabo entrar em sua casa. Como, pastor? Através da obediência, obedecendo a palavra. Há muito tempo Deus vem falando sobre obedecermos. Mas essa semana Ele nos deu esta mensagem, falando mais profundamente, né, sobre a obediência, que nos torna bem-sucedidos. Josué capítulo 1, versículo 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Tem muita gente que pesquisa aí no YouTube, no Google e fica procurando o segredo para ser bem-sucedido. Como ser bem-sucedido? O caminho da vitória, o caminho do sucesso. A palavra de Deus acabou de nos responder: obedecer a palavra do Senhor. A obediência à palavra de Deus é o caminho para o sucesso. Obedecer a palavra é o que nos torna bem-sucedidos. Desobedecer a palavra nos leva à destruição. Obedecer a palavra nos leva ao sucesso. Experimente obedecer a palavra do Senhor. Lá no Salmo 1, né, fala que aquele que obedece a palavra do Senhor, aquele que não dá ouvidos aos ímpios, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, será bem-sucedido em tudo que fizer. No Salmo 128, fala: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que obedece os seus mandamentos. Aí ele fala de todo o sucesso da família deste homem, daquele que decide obedecer a palavra. Obedecer a palavra é o grande segredo para o sucesso. Quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero? Obedeça a Deus. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário,
tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Salmo 1, do verso 1 ao 3. O segredo para o sucesso de sua família está na obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus. Jeremias 17:7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 8. É como árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Quem obedece à palavra é bem-sucedido. E por fim, a gente termina esta mensagem. Obedecer a Deus, como já foi dito aqui, não é algo impossível. Não é algo difícil. Para quem ama a Deus, é a coisa mais fácil a se fazer. Deuteronômio 30. Reflita nestes versículos, do 11 ao 14. Eu encerro esta mensagem lendo estes versículos. Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. A mensagem não está distante. A mensagem não está inacessível. A palavra não é complicada de ter acesso. A palavra não é difícil de obedecer. Até porque a palavra é o próprio Deus. E Ele está aqui pertinho de nós. Ele quer fazer morada em você. Ele está perto. Ele está acessível. Se você decide agora obedecê-lo, você vai viver o extraordinário. Você que quer obedecer a Deus, quer viver o extraordinário, você que ouviu toda esta mensagem, decide agora abrir mão da desobediência, você que decide agora obedecer a Deus, você que estava distante do Senhor e quer voltar para perto dele, faça uma oração com a gente agora. Nesta oração não vamos pedir nada, vamos apenas renovar a nossa aliança com o Senhor, renovar o nosso compromisso de obedecermos a Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, pedimos perdão a Ti por nossa desobediência. Senhor, somos pequenos.
Reconhecemos agora que somos muito menos do que realmente deveríamos ser. Reconhecemos que somos pecadores, falhos, e que não merecemos, ó Pai, o seu perdão. Não merecemos o seu amor. Não merecemos nada que vem de Ti. Porque, meu Pai amado, lutamos com todas as nossas forças para, ao invés de obedecermos, desobedecermos a Ti. Ao invés de lutarmos com todas as nossas forças, ao invés de nos dedicarmos à obediência, temos nos dedicado à desobediência, ó Pai. Reconhecemos agora a nossa falha, reconhecemos o quanto somos desobedientes e apenas pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, pedimos o Teu perdão, nos perdoe, ó Pai, por sermos tão desobedientes, ó Senhor. E ouvindo esta palavra, esta mensagem, ó Pai, agora, todos nós fazemos contigo uma aliança. Queremos renovar contigo, ó Pai, a nossa aliança. Queremos, a partir de agora, meu Pai, fazer contigo um compromisso, uma aliança de obediência. Por mais, ó Pai amado, por mais que as pessoas deixem de querer estar conosco, que deixem de querer estar ao nosso lado, por mais, meu Pai amado, que sejamos perseguidos até pela família, pelos amigos, no entanto, iremos priorizar a Tua palavra. Queremos a partir de hoje, ó Pai, priorizar a obediência a Ti, pois sabemos que o caminho para o sucesso espiritual e até mesmo material, para a nossa família ser bem-sucedida, próspera, para que os filhos, para que os nossos filhos sejam prósperos, bem-sucedidos, para que o futuro, meu Pai amado, da nossa família seja um futuro próspero, nós devemos obedecer a Tua palavra. E por isso, neste momento, pedimos perdão e fazemos contigo, ó Pai, esta aliança de obediência, de colocarmos acima de tudo, ó Pai, a Tua vontade. É por isso que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Então que a Tua vontade reine em nossos corações, que sejamos parte do Teu reino, que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, da nossa casa, em nome de Jesus. Que de fato, ó Pai, sejamos membros de Seu corpo e que o Senhor seja o cabeça de cada um de nós, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, ó Pai, e Te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de decidirmos pela obediência, abrindo mão de nossa carne. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida, a sua família de forma extraordinária. Você que ouviu a mensagem até aqui, que Deus continue derramando a graça, a paz, a unção dele sobre a sua vida. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja sobre você
sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.